a microfonia. Ok? Então, vocês viram aí que a função do diretor de protocolo, ela é extremamente importante para que a reunião seja organizada, ok? Como organização que respeita os símbolos do nosso país e é relevante para a sociedade, deve o Rotary Club ser um exemplo de serviço protocolar, bem feito, especialmente neste momento em que observamos certo relaxamento das rotinas e diversidade de comportamento. Vamos comentar aqui rapidamente como é que deve ser o comportamento, companheiros, do diretor de protocolo. Então, o diretor de protocolo deve ser o mais discreto possível, bem como sério e objetivo. Segundo, utilizar roupas que configurem elegância, pois normas protocolares assim exigem. Terceiro, permanecer na tribuna apenas no momento das apresentações protocolares, afastando-se em seguida. Esse, companheiros, era um erro que até eu cometia. Muitas vezes eu fazia apresentação, isso quando comecei a fazer protocolo, aos 15 anos atrás, e ficava na tribuna. Então, as normas protocolares dizem que o diretor de protocolo, ele faz a apresentação naquele momento, afasta-se da tribuna em seguida, ok? Ficar atento ao desenrolar da reunião e procurar manter a programação no horário determinado, tá? Então, o início da reunião, o término da reunião, o diretor de protocolo precisa estar atento para que ela inicie no horário ou o menor atraso possível. Nós sabemos que muitas vezes não depende do diretor de protocolo para iniciar a reunião. O diretor de protocolo deixa tudo arrumado, mas dependendo do evento rotário que está acontecendo, ou uma autoridade que falta chegar, ou um probleminha técnico que deu, tá? Às vezes ocorre de atrasar o início de um evento rotário de uma reunião, mas é função do diretor de protocolo ficar atento para que esse horário seja cumprido, tá? Tanto do início quanto do término da reunião ou do evento rotário. Agora, algumas regras de comportamento que devem ser observadas, aquilo que o diretor de protocolo não deve fazer, ok? Fazer na tribuna comentários desnecessários ou que revele intimidade pessoal com qualquer um dos presentes, ok? Então, isso é deselegante. Fazer discursos. O diretor de protocolo precisa ser objetivo, ele está ali para dirigir, para dar uma sequência lógica correta na reunião. Não deve utilizar gíria, tá? Não utilizar gíria. Não deve tentar ser engraçado, tá? Isso não quer dizer que um diretor de protocolo precisa ser sisudo, cara fechada, não tem necessidade. Eu mesmo jamais conseguiria ser assim, tá? Mas não tentar ser engraçado, contar piadas, enfim, fugir daquilo que ele está fazendo ali, que é a função dele. Pode ser leve, fazer um protocolo leve, gostoso, mas sem tentar ser engraçado. Outra regrinha aqui, não deve anunciar retardatários. Eu já participei de muitos eventos rotários que muitas pessoas chegam e, quando chegam, o diretor de protocolo anuncia a chegada daquela pessoa. Isso também as normas protocolares de Rotary pedem para que a gente evite, tá? E tem uma exceção aqui, para casos especiais. É óbvio que se chegar o prefeito da cidade num evento que nós estamos promovendo, que o Rotary esteja promovendo, por um motivo ou outro, o prefeito atrasou, não conseguiu chegar no horário, chegou, o evento já iniciou. Óbvio que ele precisa ser anunciado, tá? Não só o prefeito, mas uma outra autoridade que tenha sido convidada para participar desse evento rotário, né? Inclusive para compor mesa, tá? Chegou atrasado, esses entram nos casos especiais, tá? Os demais rotarianos, enfim,
outros que estarão ali apenas para participar do evento, o diretor de protocolo não deve anunciá-lo. As atribuições do diretor de protocolo. Chegar com antecedência, tá? Não chegar em cima da hora. Se tiver algo que ele precisa resolver, ele precisa ter tempo para resolver, para organizar. Verificar tribuna, panóplia, sino e malhete. Tá? É função do diretor de protocolo checar se está tudo em ordem para que a reunião aconteça. Verificar o sistema de som, informar-se sobre a refeição, né, qual o cardápio que vai servir. Nosso clube mesmo, eu penso que a maioria dos clubes, eu participei já de reunião de outros clubes, é comum, né, anunciar a refeição, anunciar o cardápio, ou, antes, é claro, verificar com quem vai preparar a refeição, se já está tudo ok, a refeição, o horário da refeição, o horário previsto para terminar a reunião e o horário previsto para servir a refeição. Organizar a mesa da presidência. Verificar as necessidades do orador. Às vezes o orador tem um vídeo que ele quer passar, ele tem uma apresentação, certo? E muitas vezes o orador não é uma pessoa experiente. O Rotary costuma aproveitar o talento de pessoas que às vezes não têm muita familiaridade com tecnologia. Ele chega ali, já chega um pouco nervoso. Então, é função do diretor de protocolo ir até essa pessoa, certo? E verificar o que ele precisa para auxiliá-lo na apresentação que ele vai fazer para os rotarianos. Acomodar os convidados, certo? Sempre que chega uma pessoa na porta do clube, está acontecendo a reunião, chega uma pessoa, às vezes o diretor de protocolo, ou a pessoa que o convidou não está ali, o diretor de protocolo vê essa pessoa chegando, é necessário que essa pessoa seja acolhida e acomodada, né, no lugar próprio na reunião, ok? Avisar o presidente que tudo está em ordem e a reunião pode iniciar-se, ok? Então, checado todas as necessidades, tudo aquilo que precisa para iniciar a reunião, o diretor de protocolo avisa o presidente. Presidente, está tudo pronto, hora que quiser, podemos começar a reunião. Tá? Ficar atento aos detalhes e manutenção da ordem durante toda a reunião. Planejamento do ano rotário. Os seguintes critérios, isso, planejamento, quando nós estamos falando de protocolo. Tá? Os seguintes critérios devem ser discutidos com o presidente do clube ou com o conselho diretor, preferencialmente antes do início do ano rotário. Aniversariantes da semana vão à mesa? Quando houver mais de um aniversariante, qual o critério a ser adotado na escolha? Não é comum a gente ver aniversariante participando da mesa. Como esse manual foi copiado, né, de um governador do estado de São Paulo, não lembro o nome dele aqui, eu até tenho o nome dele, às vezes algum clube tem esse costume de convidar o aniversariante para a mesa. O nosso clube, em particular, né, não tem costume de convidar aniversariante. Mas isso, como já iniciei aqui dizendo, precisa ser combinado com o presidente ou com o conselho diretor antes do início do ano rotário. Se o clube possuir um ex-governador, qual será o tratamento dado a ele em toda a reunião? Por ser uma autoridade rotária, irá à mesa da presidência? Apenas fará parte dela em ocasiões especiais. Eu posso dar um exemplo do nosso clube. Nosso clube tem 2 governadores, governador Clóvis e governador Nildo, e eles participam das reuniões como um companheiro normal, comum, ali no clube. Em ocasiões especiais, por eles serem governadores, né, nós, o
protocolo, o diretor de protocolo, organiza a mesa, né, diretiva com a presença desses governadores, tá? Mas somente em ocasiões especiais. As nossas reuniões ordinárias, eles participam como companheiro normal, ok? O rotariano do clube cuja profissão seja lembrada durante a semana deverá participar da mesa da presidência? Se sim, o que fazer quando existirem mais de um rotariano com a mesma classificação? Qual o procedimento a ser adotado no caso de alguém que não estiver incluído na pauta pedir para usar a tribuna? A autorização partirá do presidente após ouvir o motivo e o tempo necessário, né? São regrinhas que precisam ser previamente combinadas, antes de iniciar o ano rotário, porque é mais fácil conduzir as reuniões depois. Companheiros, nós vamos começar a falar um pouquinho aqui da bandeira nacional. Tá? A gente inicia com a bandeira, depois nós vamos falar da panóplia, como a gente monta a mesa diretiva, né? Nós vamos falar disso para frente um pouquinho aqui, e da panóplia também. A bandeira nacional, então, apesar de contribuírem para ornamentar um ambiente e sugerir credibilidade ao evento, as bandeiras não são simples objetos decorativos, mas símbolos oficiais que devem ser respeitados, e seu uso, conservação e localização devem seguir leis e normas protocolares internacionais. Eu não sei se algum companheiro sabe, eu não sabia, eu aprendi quando eu montei esse treinamento, não foi agora, faz um certo tempo já, que existe uma lei, não do Rotary, mas uma lei nacional que regulamenta o uso da bandeira nacional. Eu até não sabia que existia uma lei para isso. E primeiro o Rotary precisa se pautar nessa lei, e depois nas normas do Rotary Internacional. Então, essa lei diz o seguinte: seguindo as normas do cerimonial público, estabelecidas pelo decreto número 70274, de 9 de março de 1972, a bandeira nacional pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou da noite. Durante a noite, a bandeira nacional deve estar devidamente iluminada, não pode deixar no escuro. Quando várias bandeiras são hasteadas ou arriadas simultaneamente, a bandeira nacional é a primeira a atingir o topo e a última a dele descer. Eu até sempre, durante o período de escola meu, a gente sempre participava dos atos cívicos, né? E eu sempre observava isso, que a bandeira nacional, quando ela estava sendo hasteada, primeiro ela chegava, depois as outras, tá? Quando vai arriar, primeiro as outras chegam embaixo e ela chega por último, tá? Então, isso não é ao acaso, existe uma lei, então, que regulamenta isso. Quando em funeral, a bandeira nacional fica a meio mastro, ou a meia driça, né? Nesse caso, no hasteamento ou arriamento, deve ser levada inicialmente até o topo. Tá? Então, uma homenagem a alguém, num funeral, né, que por acaso estiver acontecendo, isso a nível de conhecimento para nós, né? Vai hastear a bandeira, ela precisa subir até o topo, e aí desce ela meio mastro, tá? Mas ela tem que, no primeiro momento, ir até em cima e depois descer. E quando ela vai ser arriada, também leva ela lá em cima novamente e desce ela até embaixo, ok? Segundo o artigo 31 do decreto 70274, a bandeira nacional em todas as apresentações no território nacional ocupa lugar de honra, compreendido como uma posição. Isso é importante na hora que nós vamos organizar as bandeiras na panóplia, na nossa reunião, no evento rotário. Então, qual que é o lugar de honra dela? Ela precisa ficar na posição central, tá? Ou a mais próxima do centro, e à direita deste.
quando com outras bandeiras, pavilhões ou estandartes, em linha de mastros, panóplias, escudos ou peças semelhantes, tá? Nós vamos ver isso em mais detalhe ali na frente, tem uma figura que eu coloquei para mostrar o que é o centro, certo? E o que é o mais próximo do centro, quando nós temos, por exemplo, um número par, né? Se nós temos um número par de bandeiras, qual que é o centro? Então, aí está explicando, ele é o mais próximo da direita, esse é o centro, tá? E ela precisa estar destacada à frente de outras bandeiras quando conduzida em formaturas ou desfiles. À direita de tribunais, púlpitos, mesas de reunião ou de trabalho, certo? Considera-se à direita de um dispositivo de bandeira à direita de uma pessoa colocada junto a ele e voltado para a rua, para a plateia, ou de modo geral, para o público que observa o dispositivo. Então, qual que é a direita? Tá? Se nós temos no nosso clube a mesa diretiva, a direita é a direita de quem está na mesa olhando para a plateia, tá? Essa é a direita, né? No caso, para a plateia que está olhando, vai estar à esquerda deles. Só para entender, para vocês entenderem o que é a direita, tá? Colocação da panóplia ou da bandeira nacional atrás da mesa da presidência. Será que pode? Só é permitido se o pavilhão nacional não ficar encoberto. Isso é, se as pessoas sentadas à mesa não impedirem a sua visualização pelas que estão na plateia ou sala. Se vocês observaram na nossa live ali no YouTube, na nossa primeira parte desse treinamento, nós, por ser uma forma diferente esse treinamento, estarmos num ambiente um pouco menor, ela ficou, né, a panóplia ficou atrás da mesa da presidência. Porém, o pavilhão nacional, ele não está encoberto, porque as pessoas que compõem a mesa estão sentadas e o pavilhão nacional está visível. Dessa forma, está de acordo com as normas protocolares de Rotary. Saudação. Olha só isso aqui. Apesar da legislação vetar qualquer forma de saudação ao pavilhão nacional, além da atitude de respeito, em pé e em silêncio, considera-se aceitável aplaudi-lo no início e no final da reunião, como uma demonstração de respeito à pátria e a exaltação ao espírito cívico que deve estar presente nas reuniões rotárias. É comum os presidentes pedirem uma salva de palmas também às demais bandeiras, o que não é correto. Quando eu entrei no Rotary, eu até vivenciei bastante isso, né? Era comum o presidente falar, convido a todos para saudar o pavilhão nacional e demais hasteados. Não é correto, de acordo com as normas protocolares de Rotary, companheiros, tá? Então, convido a todos para saudar o pavilhão nacional hasteado. Pronto, tá? Não os demais, ok? O gesto de tocar ou puxar a bandeira com o sentido de distendê-la, destacá-la ou desfaldá-la, como forma de saudação, não é considerado adequado também. Vamos falar da panóplia. A panóplia não deve faltar nas reuniões rotárias e deverá estar sempre presente à direita de quem, da mesa da presidência, olha para o público. Tá vendo? Estamos falando novamente aqui o que é a direita, tá? Salvo alguma situação que não tem como mesmo, coloca-se atrás da mesa, né, como é o nosso caso hoje aqui, né, nossa panóplia está atrás da mesa da presidência. Então, à direita, quem está sentado na mesa, olha para o público. Tá? Aí é o lugar que precisa ficar a panóplia. O diretor de protocolo deverá dispensar muitos cuidados com a mesma, evitando o desleixo com um dos símbolos máximos da nossa nação. Agora, a posição das bandeiras, certo? Na panóplia.
nenhuma bandeira deverá estar em posição mais elevada ou recebendo maior destaque que a bandeira nacional. Em relação às demais, as normas apresentadas nessa e nas próximas páginas devem ser adotadas. Considerem sempre a expressão à direita, do lado direito de quem olha para a plateia a partir da mesa da presidência. Vocês podem verificar aqui, ó, eu estou movimentando o mouse, tá? Aqui seria o púlpito, à direita, então, de quem está olhando para a plateia, tá? À direita aqui deve ficar a panóplia ou atrás da mesa diretiva, tá? Alguém abriu o microfone? Quer perguntar? Chamei você porque eu não sei, agora você também não sabe. Alguém está com o microfone aberto? Ok, dando sequência então, companheiros. Então, panóplia com número ímpar de bandeiras. Nesse caso, teremos sempre a bandeira nacional no centro da panóplia. As demais serão dispostas por ordem de importância. Devemos considerar que os lugares pares, olha só, os lugares pares estarão à direita e os ímpares à esquerda, ok? Protocolarmente, a segunda bandeira mais importante estará no lugar número 2, certo? Então, se nós temos a bandeira do Brasil no centro, tá? À direita da panóplia, à direita de quem olha para a plateia, ficaria, no caso aqui nosso, a bandeira do estado de Mato Grosso, certo? À esquerda, a bandeira do município, no nosso caso, hoje aqui, o município de Tangará da Serra, certo? E aí nós vamos alternando, a terceira mais importante no lugar número 3, e assim por diante, certo? Então, no nosso caso aqui, a bandeira do Brasil no centro, a do estado de Mato Grosso ocupa a posição número 2, à direita, a bandeira de Tangará da Serra, a posição número 3, à esquerda, a bandeira do Rotary Internacional, a posição número 4, à direita, e aí nós vamos alternando de acordo com a importância, tá? A gente vai ver um pouquinho. Esse é o exemplo, certo? Da panóplia com número par de bandeiras. A bandeira do Brasil no meio, certo? Na posição 1, porque nós temos duas bandeiras para a esquerda e duas bandeiras para a direita. As posições 2 e 4 estão à direita, as posições 3 e 5 estão à esquerda, ok? Exemplos básicos com número ímpar de bandeiras, bandeira nacional ao centro, estado de Mato Grosso, aqui nesse caso eu só não troquei o desenho, está a bandeira do estado de São Paulo, que é a bandeira do governador que montou esse material, certo? E a do município, né, no caso aqui está do município de São Paulo, tá? O lugar número 3, ok? E assim vai alternando, de acordo com a ordem de importância, tá? Agora, exemplos básicos para clubes do estado de Mato Grosso, bandeira nacional no centro, mais estado à direita, mais Rotary à esquerda, ok? Ah, não tem a bandeira do município, tá? Então, bandeira do nacional no centro, tá? A do estado de Mato Grosso, a segunda mais importante, ok? E depois, à esquerda, no caso, a bandeira do Rotary, ok? Exemplos, tá? Para clubes do estado de Mato Grosso, com mais bandeiras, tá? Aqui nós temos a bandeira do município. Esse aqui, olha, tá? Sem a bandeira do município. Ah, a bandeira do município não está aqui, tá? Então, coloca-se já imediatamente à esquerda a bandeira do Rotary. A bandeira do município está aqui. Então, bandeira nacional, certo? A do Mato Grosso é a direita, a do município à esquerda, aí vai para a direita a do Rotary. Ah, tem a bandeira do teu clube, do Rotary? Aí tem a bandeira do Rotaract. A bandeira do Rotaract daí vai para a esquerda. E vai alternando, companheiros, tá? Aqui nós já temos um exemplo também com mais bandeiras, bandeira do Rotaract, do Interact, e sem a bandeira do município, né? Então, bandeira nacional, Mato Grosso, Rotary, Rotaract, depois Interact, certo? Se tiver Rotakids, depois a do Rotakids, né? Panóplia com número par de bandeiras, aí aqui é o detalhe, olha, nós temos apenas 4 bandeiras nessa panóplia, certo? Qual que é a direita? Né? A direita, olha só o púlpito, está aqui, tá? Então, a direita
é a posição que mais se aproxima do centro. Por isso que a posição 1, ela está mais para a direita de quem está apresentando. É onde vai a bandeira do Brasil, certo? E qual que é a posição 2, certo? É a esquerda. Tá? A posição 2 passa a ser a esquerda, nesse caso aí. A posição 3, a direita, a posição 4, a esquerda, e vai alternando de acordo com a quantidade de bandeiras. Tá? Temos também uns exemplos aqui com o número par de bandeiras, tá? Nacional, estadual, município e Rotary, tá? Com vários países não representados, utiliza-se a ordem alfabética. Olha só, exemplo de montar a panóplia com bandeira de países. Então, com vários países não representados, utiliza-se a ordem alfabética. Tá? Então, não tem, dos Estados Unidos vai depois da bandeira do Brasil, porque é o país mais importante. Nesse caso, não tem país mais importante. Tá? É a bandeira do Brasil e depois ordem alfabética. Ok? Se mais de um Rotary Club for anfitrião de um evento rotário, a precedência será do mais antigo. Nós, assim, temos, acho que muitas cidades, né, do nosso distrito possuem mais que um clube. No nosso caso aqui, nós temos 3 clubes. Tá? Então, qual a ordem de colocar as bandeiras? Qual a ordem de precedência? Né? Do mais antigo para o mais novo. Né? O clube mais antigo, ele está antes na ordem de precedência. Então, primeiro do clube mais antigo, depois de um, depois do outro. Ok? Agora, com bandeiras de vários estados, devemos colocar a do estado anfitrião no lugar número 2, então, bandeira do Brasil, a bandeira do estado anfitrião no lugar do número 2. Os demais estados serão posicionados na sequência, obedecendo-se, eles escutam? Obedecendo-se o critério de preferência por ordem cronológica de criação. Se forem incluídas as bandeiras do país... Oi? Me perdoe, a sua tela deixou de estar compartilhada. Nós não estamos acompanhando mais a sua tela. Oi. Parou de compartilhar? Deixe-me ver, vamos corrigir. Por favor. Desculpe interromper. Companheiros, ninguém, os demais também não estão enxergando a minha tela? Ô, companheiro, não estou enxergando. Então, companheiro, eu acho que o problema é contigo. A tela minha tá aqui continuou. Não, eu estou vendo um canto aqui. Então, é que eu vi mais alguém comentando no chat ali. Então, foi erro meu aqui. Vou procurar. Não, ok. A minha aqui está normal. Estão conseguindo enxergar, sim. Está normal, viu, companheiro? Está normal, né? Companheiro, quer que eu aguarde um pouquinho para voltar? O companheiro que não está conseguindo visualizar? Acho que o que está acontecendo, companheiro João Carlos, é que para a gente aqui aparece 2 telas suas, uma com a sua apresentação como pessoa e outra tela com a apresentação com realmente os slides, né? E a pessoa acha que está tentando compartilhar a sua tela de apresentação. Não, acho que você que tem que colocar a tela cheia aí. Sim, eu coloco a tela cheia daí nessa função do slide. Acho que ele está colocando na sua como pessoa. Na verdade, eu estou vendo todos os companheiros, mais uma tela dele mais abaixo. Então, alguma falha aqui, mas como eu participei do presencial, eu lembro um pouco, para mim, eu vi no chat mais pessoas falando que não estavam vendo. Aí, segue o baile. Tá perfeito. Podemos seguir? Vamos seguir, então. Olha, alguém entrou apresentando, não sei por quê. Olha, alguém entrou apresentando. Já saiu? Cássio. Foi eu, companheiro. Eu estou tentando achar a tela de apresentação, mas não estou conseguindo. Ok. Voltou a minha, né, companheiros? Voltou. Ok, beleza. Vamos lá de onde nós paramos, então. Falta pouca coisa para depois a gente ir para os comentários, tá? Acho que nós estávamos aqui nos estados, né?
Uma coisa, companheiros, que assim, até esse material a gente pode guardar ele depois e consultá-lo sempre que for necessário, no caso de estados, eu sei que a gente não usa muito, mas a título de conhecimento é bom. Os estados, eles são posicionados obedecendo critério, preferência por ordem cronológica de criação. Olha que interessante. Se forem incluídas as bandeiras de países, virão em ordem alfabética após a bandeira do estado anfitrião, exceto quando houver um representante de determinado país presente. Nesse caso, utilizar a bandeira daquele país ou a bandeira da ONU. Olha que interessante. Então, bandeira do Brasil, bandeira do estado anfitrião na posição 2, depois a bandeira dos países em ordem alfabética, certo? Se tiver um país anfitrião, a bandeira dele, certo? Desse país, tá? No caso, o estado anfitrião, nós estamos falando. Se tiver um país ali presente, tá? Tem alguém de um país que está ali participando, tá? Não é país anfitrião, desculpe, tá? Aí sim, a dele em terceiro, aí dos outros países em ordem alfabética, depois as bandeiras dos estados, tá? Na sequência, por ordem cronológica de criação. E eu tenho aqui, olha, eu peguei isso aqui, do manual lá, essa é a ordem de criação dos estados do Brasil, né? Não sei se todos tinham esse conhecimento, mas vocês observam que o nosso estado do Mato Grosso, ele foi o 9º estado a ser criado, que interessante, né? Antes, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, né? Antes do Piauí, Espírito Santo, Paraíba, antes do Rio Grande do Sul. Olha só que interessante, né? Quer ver outros estados, Alagoas, Sergipe, todos esses estados foram criados depois do estado do Mato Grosso. Mato Grosso foi o 9º estado da federação a ser criado. Paraná, né? Olha lá, tá em 20º, né? Então, essa aí é a ordem. É bom a gente guardar isso aí, no momento que a gente precisar, a gente tem esse material para consulta, ok? Generalidades. Isso falando da mesa da presidência. Além daquele que dirige a reunião, quase sempre o presidente do clube. Além daquele que dirige a reunião, né, quase sempre o presidente do clube, a mesa da presidência é composta pelas pessoas de maior destaque no encontro. Por exemplo, o orador e o governador distrital. O nome correto é mesa da presidência e não mesa diretora, ou mesa que dirige os trabalhos. Vocês viram que, desde o início aqui dos slides, a gente está falando em mesa da presidência, né? E é comum, assim, eu mesmo, muitas vezes, me pego falando mesa diretiva, mesa diretora, né? Não é correto, né? A gente precisa ir se corrigindo, porque as normas protocolares de Rotary diz que é mesa da presidência. Esse é o nome correto, tá? Pois mesa é um objeto e não dirige uma reunião. São normas do Rotary Internacional. A gente pode até discutir isso se a gente estiver participando de um trabalho, em algum, sei lá, algum evento que visa rever as normas, né? Mas, nesse momento, na nossa função, não nos cabe discutir isso, mas sim seguir as normas protocolares do Rotary, né? Em relação à mesa, cabe ao diretor de protocolo observar a presença nos locais adequados do sino, malhete, números, água e, se for o caso, talheres, pratos e copos, evitando que eventuais falhas prejudiquem o bom andamento do encontro. A falta de cuidado para com a mesa da presidência sempre dará péssima impressão aos visitantes e convidados. Para constituir de forma adequada a mesa da presidência, o diretor de protocolo necessita conhecer as regras de precedência, ou seja, qual a hierarquia entre os ocupantes da mesma. Esta é a parte protocolar mais difícil, causa de inúmeros dissabores nas reuniões rotárias, já que muitos participantes se incomodam quando posicionados de forma hierarquicamente incorreta. Não sei se algum companheiro já presenciou isso, eu já, né, de algum companheiro, assim, ficar realmente
chateado de ser colocado numa posição hierárquica incorreta, né? Muitos, a maioria das nossas autoridades rotárias são pessoas, assim, que não ligam para isso. A gente precisa cuidar. Mas eu já vi a autoridade rotária ficar chateada por ser colocada em posição incorreta. Tá? Então, é bom a gente cuidar disso aí, conhecer, certo? A ordem de precedência das autoridades rotárias. Não está nessa apresentação, mas vocês colocam depois para a Ana Paula, ela pode pegar o e-mail de todos vocês, acho que vai ter uma avaliação do nosso treinamento com os e-mails, ela vai pegar o e-mail de todos vocês e aí eu mando junto esse material. Eu tenho um material que tem, assim, todas as funções de Rotary, né, e com a ordem de precedência, para a gente consultar, porque, de repente, a gente não consegue gravar tudo. É muita função que tem, né, dentro do Rotary, e nós não conseguimos guardar na cabeça a ordem de precedência de todas, tá? Então, eu mando para vocês esse material também, tá bom? Quando o número de componentes é ímpar, o lugar número 1 será o central. Isso é basicamente igual à questão de ordem de precedência das bandeiras. Aqui estamos falando da mesa, né? As bandeiras têm a ordem de precedência, a mesa também tem a ordem de precedência de acordo com a autoridade rotária, tá? Então, quando o número 1, o lugar número 1 será o central, quando é ímpar, né? E os lugares pares ficarão à direita de quem está olhando no lugar número 1, olha para a plateia. Para um número par de convidados, o lugar número 1 estará imediatamente à direita da linha mediana, igual a gente viu ali, e o lugar número 2, imediatamente à esquerda dessa linha. Tá aí um exemplo, tá? Um exemplo, esse primeiro, um número ímpar, certo? A posição 1, tá? Imediatamente à direita, ele que está olhando para a plateia, certo? É a posição 2, tá? É o segundo mais importante, daí 3, 4, 5, 6, 7, vai alternando, né? E posição par, como nós vimos na bandeira. Qual que é a posição central? É a posição mais próxima da direita. Então, seria a posição 1. Essa é a mais próxima da direita, ok? E aí vai alternando. A 2 passa a ser na esquerda, ó, lá é a direita. Quando o número é par, ela está à esquerda da posição central, tá? Depois, a posição 3, 4 e assim por diante, ok? Quando os componentes da mesa são chamados pelo microfone, designando-lhes os lugares, não se faz a apresentação da mesa depois de composta, entenderam? Chama os componentes da mesa, eles saem caminhando e vão ocupar o seu lugar na mesa. Não se anuncia mais a mesa depois disso. Se a reunião for iniciada com todos em seus lugares, mesa já composta, o diretor de protocolo fará a apresentação de cada um, começando pelo lugar número 1. Deve, na sequência, anunciar os lugares pares e, finalmente, os ímpares, sempre utilizando a numeração crescente. Entendeu? Anuncia o número 1, normalmente quem vai presidir a reunião, né? E depois alterna. Anuncia todos os pares primeiro, depois anuncia todos os ímpares primeiro. Entendido? Após anunciar os componentes da mesa da presidência, o diretor de protocolo solicitará uma saudação aos seus membros. Assim que concluídos os procedimentos iniciais, não deve devolver a palavra ao presidente, pois esta é uma prerrogativa do mesmo. É comum, né, a gente ouvir o protocolo falar, devolva a palavra ao presidente. De acordo com as normas do Rotary Internacional, não é correto, né? Isso aí. O anúncio do número do distrito deve ser feito por extenso. Por exemplo, distrito 4.420, 4.440, o nosso caso, e não 4420, 4440, 4420, tá? Eu escuto bastante isso e tal, né? Claro, a gente também não pode ser tão chato, mas de acordo com as normas do Rotary Internacional, nós devemos falar o número por extenso. Então, o nosso distrito aqui, distrito 4.440. O mesmo comportamento serve para o anúncio do ano rotário. Exemplo, o ano rotário 2014, 2015, 2020, certo? Nós não vamos falar
ano 14, ano 15, certo? Nós falamos 2020, ou ano rotário 19-20, ano rotário 20-21, não é correto. Ano rotário 2019-2020, ano rotário 2020-2021. Também é importante lembrar que a palavra gestão, olha só, essa é a palavra que a gente mais escuta, né, falar. Ela deve ser evitada, olha aí, não está dizendo que é proibido, mas precisa ser evitada, quando da citação do período administrativo rotário, mesmo porque ela não é encontrada nos manuais do Rotary. A forma correta é ano rotário. Por exemplo, ano rotário 2012, ano rotário 2011 e 2012, não gestão 2011 e 2012, ok? Então, nós estamos, nesse momento, no ano rotário 2019 e 2020. Obrigado, perguntas e respostas. O material eu vou mandar para vocês, tanto esse material quanto o material de apoio que eu tenho aqui, principalmente da ordem de precedência das autoridades rotárias, tá? Para vocês terem. Eu creio que nesse momento a gente pode ir para perguntas e respostas. Nós precisamos fazer isso com um tempo curto. Nós tínhamos colocado ali que 16 e 20, nós começamos 15 e 25, 35 16 e 10. Nós temos 5 minutos aí, é coisa rápida. Demorou, mas nós vamos roubar um pouquinho do tempo do Luiz Carlos, que segundo ele não precisa dos 45 minutos. Então, companheiros, vamos instituir aqui. Às 16... Oi, Luiz. O horário você pode ter às 16h45, tá? Porque começou às 15h30. Não, 45 minutos está 16h15, Luiz Carlos. Só que elas aumentaram um pouco o horário, em virtude de ter começado um pouco... Então, vamos marcar o seguinte, nós vamos rodar aqui até 16 e... com as perguntas e respostas, até 16h25, tá bom, Luiz Carlos? Tá ótimo, tranquilo. Aí você inicia com os tesoureiros, ok? Eu vou, então, não sei aqui, peraí, eu preciso parar, interromper o compartilhamento, né, de tela. Eu vou interromper o compartilhamento, ok? Vou voltar para cá. E acho que aqui eu vou para o chat, aqui, né? E vou ver o que tem de pergunta já aqui, companheiros. Isso não quer dizer que o companheiro não possa abrir o microfone e fazer a pergunta, tá? Mas deixa eu olhar já se tem alguma pergunta no chat e a gente já responde as perguntas do chat primeiro, ok? Aqui, vamos pegar do começo. Gilmar, ô Gilmar tá aí, de Porto Esperidião, amigo do meu saudoso tio Doca lá, né, Gilmar? O Max Costa, Valdir, Max, o João Otávio, o Wellington Flores, tesoureiro do RC Barra do Garças, pede para desligar o microfone. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ok. Depois eu olho melhor o chat. Só ver as perguntas. Sou Flávio Oliveira, Rotary Clube de Rondonópolis, menina Flávia, Distrito de Vila Operária, Rotário 2021, protocolo. Estamos vendo a sua tela, ok, não está aparecendo. Acho que não tem nenhuma pergunta no chat, né, companheiros? Companheiro João Carlos, eu acompanhei o chat ali e me parece que não tinha nenhuma mesmo, não. Tem uma pergunta aqui, Pedro. Apareceu uma. Olha. Apareceu uma aqui do Edson, né? Não, da Fátima. Da Fátima. Olha, muito bom, Fátima, pergunta sua, tá? É permitido colocar uma mulher em uma ponta da mesa, né? Nós até discutimos isso no treinamento anterior, tá? Não se coloca mulher na ponta da mesa, tá? Não, pode colocar sim,
não tem problema. Tá? O que é comum por uma questão de acolhida, né? Quando é uma pessoa convidada, é uma prefeita, a prefeita, no caso aí, ela vai estar já lá próximo do presidente, né? Acho que dei errado o exemplo de prefeita. Mas, sei lá, presidente da Câmara, ou alguém que está ali, né? Uma outra entidade, e é uma mulher, tá? É respeitoso, é acolhedor, você não deixar ela na ponta, certo? Mais por uma questão de respeito do que normas protocolares do Rotary Internacional. Então, quando for uma autoridade rotária, de acordo com as normas, né, protocolares do Rotary Internacional, poderia colocar. Mas, considerando a questão da acolhida e tudo mais, é comum as pessoas não colocarem a mulher, né, na ponta. Aí muda um pouquinho a ordem de precedência para a mulher não ficar na ponta, tá? Mas se é uma autoridade rotária, de acordo com as normas, não teria problema. Tá bom, Fátima? Vamos ver aqui, eu gostaria de saber se o protocolo tem competência de interromper alguém que esteja falando e que se estende muito. Quando for algum orador, se alguém tiver uma resposta melhor até, eu estou aqui para aprender também, tá? Quando for uma pessoa que está fazendo uma palestra, for um orador, tá? Ele pode e deve, tá? Anunciar para a pessoa que o tempo dele acabou, de forma discreta, sem constranger a pessoa. É uma obrigação do diretor de protocolo fazer isso. Porque, às vezes, uma pessoa, sei lá, tem 10 minutos para falar e ele está com 20 minutos e ainda não encerrou a sua fala. Compromete todo o andamento, certo, daquela reunião. Porque ele acaba tirando tempo de outras pessoas que também têm assuntos importantes para serem tratados, tá? Na reunião, talvez seja competência do presidente ali, no momento de discussão e tal, talvez seja competência do presidente. Se for uma pessoa que está usando a tribuna e está falando, o protocolo pode sim. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Podemos ir para a próxima? Ok. E esse negócio de se estender muito, tem muita gente, né, que acaba se estendendo muito. Tá? Teve o exemplo do companheiro Clóvis, gentilmente cedendo o lugar do meio a uma mulher em Tangará. Lembro muito bem disso, tá? Até o Pedro aqui comentou, né? Lembro muito bem quando o Clóvis cedeu o lugar dele para não deixar uma mulher, né, ficar na ponta da mesa, tá? É mais por uma questão de acolhida, por uma questão de educação mesmo, tá bom? Companheiros, no chat não tem mais alguma pergunta, se alguém quiser fazer para que todos ouçam ou escrever no chat, ou pode fazer também usando o microfone. Boa tarde, companheiro. Eu gostaria de perguntar, quando se faz a execução do hino nacional, não há necessidade, após isso, de saudar o pavilhão nacional hasteado, é isso? Companheiro, isso é de acordo com, como está lá no início, né? De acordo com a lei, né, que regulamenta aí o uso do pavilhão nacional, fala que não se deve saudar o pavilhão nacional hasteado, tá? Mas, de acordo com as normas protocolares do Rotary Internacional, é permitido, tá? Por uma questão de respeito ao pavilhão, é permitido saudar o pavilhão nacional hasteado, não os demais hasteados, tá? Não os demais hasteados, apenas o pavilhão nacional hasteado. Acho que a palavra a ser usada não é nem permitido, é aceitável, tá? É aceitável. Então, como o Rotary Internacional tem isso como costume, tá? Não é errado de acordo com o Rotary, tá bom? Mais alguém, companheiro? Companheiros, companheiras? Estou vendo mais companheiros aqui, tem a Leonice que está sem o vídeo, a Elisa também.
Alguma pergunta mais, companheiros? Eu só tenho uma dúvida que não ficou claro, a questão da ordem das bandeiras lá, se você puder repetir para mim, eu não estava vendo o vídeo e queria saber. Pois não, Carlos. Eu vou mandar esse material, mas vamos só recapitular aqui, sem mesmo abrir, eu posso abrir também a apresentação, né? Não tem necessidade de compartilhar mais ela, porque eu vou mandar ela para vocês, tá? Deixa eu só pedir para um pouquinho aqui. Você consegue desligar aqui? Então, a bandeira do Brasil, ela sempre precisará ficar, né? Acho que todos têm esse conhecimento, na posição de destaque. Além de ela estar no centro, ela precisa estar mais alta que as demais. Tá? Então, como é que é a ordem de precedência das bandeiras? Se você tem a bandeira do Estado, tá? A bandeira do Estado ocupa a posição número 2, Carlos. Tá? A bandeira do Estado, a posição número 2. Se você tem a bandeira do município, a posição número 3. Se você está num evento que tem a bandeira do Rotary Internacional, ela vai ocupar a posição, aí ela vai ficar à direita da bandeira do Estado. Se você vai alternando. Então, primeiro a do Brasil, depois a do Estado, certo? É a posição número 2. Nós vimos lá que quando a panóplia está com número ímpar, as posições pares, ou seja, a posição 2, 4, 6, 8, elas estarão à direita, certo? Da bandeira do Brasil. À direita de quem está sentado na mesa da presidência. Tá? A panóplia, né, se estiver atrás da mesa da presidência, a direita é a direita do presidente, por exemplo, que está olhando para a plateia. Essa seria a posição, por exemplo, da bandeira do Estado do Estado de Mato Grosso. Bandeira do Brasil, bandeira do Estado de Mato Grosso, esquerda, a bandeira do município, né? Tá? Aí você vai para a direita, a posição número 4, a bandeira do Rotary Internacional, do outro lado, a bandeira do distrito, e você vai alternando de acordo com a ordem de precedência. Os clubes, por ordem de criação dos clubes, né? O clube mais antigo precede os mais novos, coloca na ordem cronológica de criação. As bandeiras dos estados, o estado anfitrião precede todos os outros, os demais pela ordem de criação dos estados. Tá? Nesse material, tem a ordem de criação de todos os estados. Bandeira de países. Tá? Se tiver um evento que tem alguém representando o país ali, o evento é aqui no Brasil. Estamos falando de normas protocolares para nós utilizarmos nos eventos rotários, certo? Aqui no Brasil. Tá? Então, temos um evento aqui no Brasil e tem alguém do Paraguai ali, presente, representando o Paraguai. Tá? Ainda mais se for uma autoridade rotária. Normalmente, se vem alguém de um outro país, normalmente é uma autoridade rotária. Você coloca ou a bandeira desse país ou a bandeira da ONU. Tá? Aí, os outros países que estiverem só acompanhando, se precisa colocar a bandeira de outros países, aí é por ordem alfabética, tá? Dos países. Nesse material vai ter tudo isso aí, tá bom? Alguém mais, companheiros? Nós temos mais 1 minuto, de acordo com o compromisso que eu fiz com o Luiz Carlos, hein, Luiz? Ok, companheiros, eu não vou eu vou ver aqui, nós temos muito bem participativa. Tá? Oi, Pedro. Marlon, o senhor não olhou no chat, mas o Hélio Flores perguntou ali sobre as reuniões que estão acontecendo online agora. O procedimento protocolar é o mesmo do início, meio, fim, não vai alterar, só vai ser dessa forma que nós estamos fazendo agora, correto? Exatamente. Nós estamos fazendo as reuniões do nosso clube online, e nós seguimos, assim, na medida do possível, né, claro, tá? As normas protocolares, né? O nosso protocolo abre a reunião, passa para a nossa presidente fazer a abertura, a acolhida, e a gente faz dessa forma.
tentando seguir as normas protocolares como se fosse uma reunião presencial. Certo? Muito bem, companheiros. O nosso treinamento, a gente vai aprendendo, né, com todo esse momento que nós estamos vivendo. Fácil não é, a gente precisa estar se adaptando a essa situação, mas olha só, em nenhum dos treinamentos que nós fizemos até hoje, nesse ano, para o ano rotário 2020-2021, nós tivemos 56 pessoas numa sala treinando, certo? Olha que maravilha isso, né? O nosso treinamento para diretores de protocolos, agora, nesse momento, um saiu, né? Mas nós tínhamos 56 participantes. É fantástico isso, gente, é fantástico, né? Eu considero, assim, muito bom, agradeço, assim, bastante a disponibilidade de vocês em estarem aqui presentes, tá? Para aprender um pouco mais de Rotary, né? Para que nós possamos, dentro da nossa função, desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível, auxiliando ali o nosso presidente a melhor organizar, para que as nossas reuniões sejam produtivas, sejam gostosas, tá bom? Muito obrigado, assim, pela presença, pela participação de todos vocês. O nosso tempo é limitado, mas vai ficar aí o material que vai ser enviado para vocês. O Luiz Carlos vai ficar agora, comandando a apresentação, que ele vai estar fazendo o treinamento para os tesoureiros. Valeu, companheiros, muito obrigado. Vou estar participando aqui também do treinamento dos tesoureiros. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Carlos da Silva, sou sócio representativo do Rotary Clube Tangará da Serra, distrito 4.440, iniciando o rotário 2020 e 2021, você é tesoureiro distrital. Esse é uma novidade para todos nós, que já participei do BETS aqui em Tangará, e essa forma não presencial vai ser uma forma bem diferente da gente fazer, que nem o João falou, nessa brilhante palestra que ele deu desse treinamento sobre o protocolo, contamos com 52 pessoas na sala, então é um número, assim, bastante expressivo em algum treinamento se tratando da tesouraria ou até mesmo da questão do protocolo. Iniciando, a princípio, é que o tesoureiro dentro do Rotary, ele tem um papel, além de cuidar das finanças dos nossos clubes, ele tem um papel fundamental de manter o controle dessas finanças, dessas arrecadações e o controle dos pagamentos para que se possa manter o clube vivo. As obrigações, elas existem e precisam ser cumpridas pontualmente. O Rotary Internacional, ele é bem criterioso na questão do atraso de pagamento das per capitas, onde havendo qualquer atraso, eles podem até excluir o companheiro ou até mesmo excluir o clube. Então, eles são muito severos nessa questão dos recebimentos. Eu tenho material preparado, que a gente vai tratar sobre a tesouraria, e tenho também algumas planilhas que a gente adota para fazer o controle do clube. Tá? A gente, em outros treinamentos de outros PETs, alguns clubes já têm alguns sistemas que possam fazer essa gestão. Aí a gente elaborou, para aqueles que não têm, nós temos umas planilhas feitas no Excel, onde você tem um controle de caixa, controle de banco, controle das mensalidades dos companheiros, que facilita o dia a dia. A utilização delas fica a critério de cada um dos companheiros, assim como também tem uma ferramenta que está sendo utilizada, que é através do Uniclube, que ela também pode ser utilizada para a questão da tesouraria, onde que ela teria todo o movimento do clube, a parte financeira, do recebimento das mensalidades, ela ficaria dentro dessa plataforma do Uniclube. Então, aqueles que tiverem acesso, assim que os presidentes assumirem, que habilitarem os senhores a terem acesso ao Uniclube, pode também utilizar essa ferramenta para controlar as finanças dos clubes. A princípio, aqui vou estar passando os slides de quais são as funções e atribuições do tesoureiro, e também responder os questionamentos, e aqueles que quiserem ter acesso a esse material, a essas planilhas que a gente utiliza para controle,
Vou estar deixando o meu e-mail, que vocês podem estar enviando, que a gente vai estar depois anexando esse material, para que vocês possam ter acesso a essas informações também, caso queira utilizar essas planilhas que a gente elaborou e que a gente utilizava no nosso clube aqui em Tangará. Eu vou iniciar aqui, vou disponibilizar aqui a apresentação. Deixa eu ver se funciona aqui tudo direitinho. Todos os senhores estão vendo a tela? Tá ok? Não está, alguém está com dificuldade? Podemos iniciar, então? Se alguém tiver alguma dificuldade, dá uma luzinha no chat, ou fala, tudo ok? Então, vamos lá. Treinamento distrital para tesoureiros 2020-2021. O que faz um tesoureiro? É o responsável pelos registros financeiros do clube. Suas responsabilidades: administrar os fundos, coleta e envio de cotas e taxas, envio de relatórios sobre a situação financeira do clube, trabalho com a Fundação Rotária, elaboração de orçamento e treinamento do sucessor. Esse treinamento sucessor é você passar todas as informações para o próximo tesoureiro no final do ano rotário. Administração de fundos, o que consiste? As entradas seria aquele recurso que entra nos caixas do Rotary. Recebimento das mensalidades dos associados, recebimento de doações, campanhas e promoções, subsídios da Fundação Rotária e recebimento de patrocínios. Deixa eu ver melhor. Isto. Luiz, coloca o slide, clica no slide. Oi? Estão ouvindo? Estão vendo? Não, Luiz, o slide não está aparecendo, Luiz. Eu não não está estou aparecendo, Luiz? Você tem que mudar a tua tela. Hã? Fala aí, Ana. O seu slide está aberto? Meu slide está aberto. Está aparecendo a tela de apresentação. Qual a tela? Essa não aparece? Está apresentando a tela sua. Do Google Meet. Agora está apresentando? Para mim Ainda não está aparecendo. Para mim também não, Luiz. Ué, deixa eu ver aqui. Aqui também. Você precisa. Ele vai para a tela da sua apresentação. Aqui, peraí. Bom, iniciar a apresentação novamente. Tela inteira. Vamos ver agora. Está apresentando? Está aparecendo? Agora sim, Luiz. Agora está aparecendo para mim. Positivo, agora sim. Agora, então, vamos lá. Ok. Tá, então vou voltar aqui, na parte de administração de fundos. As entradas de recursos dentro do nosso clube. O que administra o tesoureiro? O recebimento das mensalidades dos associados, que é a nossa principal fonte, recebimento de doações, campanhas e promoções, subsídios da Fundação Rotária e recebimento de patrocínios. Entradas é todo recurso que entra nos cofres, tudo que através de dinheiro, depósito bancário, ou através de dinheiro dentro do nosso caixa. As saídas, pagamento das per capita para o Rotary Internacional e o Distrito, pagamento da revista Rotary Brasil, compra de equipamentos e materiais, as despesas com as reuniões, despesas promocionais e despesas que possam ver com algumas comissões dentro do clube. Elaboração de um orçamento. O que o Rotary diz? Que todo início de gestão, o tesoureiro, juntamente com o presidente, ele elabore um orçamento de receita e despesas para o ano rotário. Então, antes de iniciar o ano rotário
da nova presidente ou presidente, o tesoureiro teria que estar elaborando um planejamento financeiro para o clube. Ó, quanto que vai ser a captação de recursos que nós vamos ter para esse ano rotário e quanto que nós vamos gastar nesse ano rotário. Depois vou estar mostrando também alguns exemplos de alguns orçamentos que a gente tenha feito. Principais saídas de recursos: per capita do Rotary Internacional e do Distrito, as despesas operacionais, que daí entraria aluguel, água, luz, telefone, alimentação, que eles recebem refeições nas reuniões, e pagamento da revista Rotary Brasil. Pagamento das per capitas. O pagamento da per capita, vamos salientar que, às vezes, alguns clubes fazem admissão de companheiros agora no mês de junho. O Rotary Internacional, ele vê os companheiros que estão no clube em 30/6. Se admitir um companheiro agora em junho, ele vai pagar a per capita já de julho. Já aconteceu alguns probleminhas com alguns clubes, que fez algumas admissões em junho, imaginando que ia pagar a per capita somente em janeiro. Então, vamos orientar sempre isso. Admitiu algum companheiro em junho, ele vai fazer parte da base de companheiros do seu clube para a cobrança das per capitas a partir de julho. Então, o Rotary Internacional, a per capita varia de julho a dezembro, com pagamento em julho. O valor, gente, o valor está custando R$ 34,50 por associado, mais $1 para o Conselho de Legislação. Então, um companheiro vai custar por semestre R$ 35,50. Do distrito, é de julho a dezembro, e o pagamento é em agosto. Então, nós temos um pagamento em julho, que vai para o Rotary Internacional, de $35,50, e no distrito, que é R$100, que é pago daí no mês de agosto, que é referente ao mesmo período. Então, são datas diferentes para não pesar muito no orçamento do clube. No segundo semestre, nós temos o Rotary Internacional de janeiro a junho, pagamento em janeiro, valor R$ 34,50. Do distrito, mesma coisa. De janeiro a junho, o pagamento é um mês após, que é no mês de fevereiro, e o associado vai pagar R$ 100. Lembrando sempre que o Rotary Internacional, o custo é $1. Né? No distrito, é reais. O dólar do Rotary Internacional está custando hoje, para esse mês de junho, R$ 5,32. Situação financeira do clube. Elaboração de relatórios mensais e anual. Para o conselho diretor e associados do clube, relatórios mensal ou semestral sobre a situação financeira do clube. Ao final de cada ano rotário, elaborar um relatório financeiro dos moldes do apêndice 1 do Manual do Tesoureiro para o conselho diretor. Na final do ano rotário, você vai ter a conclusão desse orçamento. Aquilo que você orçou, que você gastou, ficou dentro do mesmo valores, ou aquilo que você, de repente, orçou menor e você gastou mais. Para que o próximo ano, o próximo conselho, o próximo tesoureiro, possa ter os dados e ele poder elaborar o seu orçamento para o próximo ano rotário. Normas. Esse aqui que é interessante, que vocês têm que estar fazendo as cobranças, conversando direto com os seus companheiros, que estejam, de repente, com um atraso, das penalidades que incidem e ele não está cumprindo com a obrigação junto ao clube. Associado com mensalidade em atraso superior a 90 dias, pode ter seu título cancelado. E os clubes, o clubes em atraso com o distrito ou com RI ou com a revista Rotary Brasil, falta de pagamento pelo clube das per capita distrital RI e Rotary Brasil. 3 meses após o recebimento da per capita do clube ao RI ou a revista Rotary Brasil, o clube será desativado e, se transcorrido mais de 150 dias de desativação, o clube não poderá voltar a integrar o RI. Como que é isso? Está atrasado com a per capita do distrito, per capita do RI, ou com a revista Rotary Brasil, 3 meses, o Rotary Internacional ele já vai suspender, desativar o clube. Persistindo, ele vai cancelar o registro do clube junto ao RI. Isso, mesma coisa, são as 3 obrigações que tem que se manter estritamente em dia.
Distrito, RI e Revista Rotary Brasil. Gerenciamento, as finanças, gerenciamento de risco. É o processo de planejar, organizar, liderar e administrar as atividades de uma organização. Contábil fiscal, entregar até o mês de março de cada ano a declaração do IRPJ e as penalidades por deixar de infringir as leis. O que a gente observa aqui? O Rotary é uma entidade sem fins lucrativos. Ele é classificado perante a Receita como uma associação. Não existem tributos sobre o Rotary, a não ser se ele tenha funcionários registrados. Daí ele vai pagar uma contribuição sobre o valor da folha de pagamento. Então, ela não tem imposto a recolher sobre as doações, sobre as mensalidades ou sobre os patrocínios que ela tem. Porém, precisa entregar para o contador ou para as pessoas responsáveis pela escrituração contábil e fiscal, ele tem que entregar a declaração de ajuste anual, que é a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Ela tem essa obrigação para ser entregue. Então, sempre tem que enviar essas informações para o contador para que ele possa cumprir essa obrigação junto à Receita. Tá? Não cumprindo, tem as penalidades, aí ela é cobrado multas por atraso dessas obrigações. Controle financeiro. Registro de todas as entradas e saídas dos clubes. Antes de apresentar o relatório, certifique-se de que estão corretos. Assinatura dos cheques e saques por 2 procuradores, presidente e tesoureiro. Atualizar assinaturas de banco e fazer mensalmente a conciliação bancária. Após a posse, vai ter a ata. Essa ata tem que se passar para o registro junto ao cartório. Após esse registro, deverá ser levado junto à instituição financeira aqueles clubes que têm conta bancária para que possa ser feita a atualização desses cadastros. Que a partir desse momento, o presidente e o tesoureiro vai passar a assinar os cheques para fazer os pagamentos, fazer toda a movimentação da parte financeira do clube. Eu sempre aconselho, na questão de finanças, de se concentrar todos os recursos que você está recebendo dentro do seu clube, de fazer depósito em conta corrente. É uma forma que facilita o controle. Entrou o recurso, fiz o recebimento das mensalidades, se for por boleto, ou se de repente algum companheiro que pagou diretamente para o tesoureiro dentro das reuniões, leva até isso para o depósito bancário. Deposita todo o recurso no banco e do banco você faz todos os pagamentos. É uma forma de facilitar o controle, que daí você não tem aquela questão de você estar pagando via caixa em dinheiro e paga via banco, aumentando muito mais algumas planilhas que de repente você vai ter que ter para controlar a caixa, para controlar a conciliação bancária. Fazer a conciliação bancária nada mais é que você pegar o extrato bancário, verificar com o seu controle se todos os cheques foram compensados, se todos os recebimentos também, se algum companheiro pagou em cheque, se deu alguma devolução, se entrou algum dinheiro de algum patrocínio, enfim, essa é a conciliação bancária. É você ter o seu controle, ver se o seu controle está batendo com o banco. E vice-versa, ver se o controle do banco está batendo com o seu controle. Então, essa conciliação, ela é interessante fazer ela mensalmente. Por eventuais falhas, eventuais erros, você possa estar corrigindo. Tanto no seu controle, como, de repente, possa haver alguma falha, algum erro dentro da instituição financeira que detém os dados do nosso clube. Uma forma de cálculo, para vocês terem uma ideia, dos valores das per capita de RI. O primeiro semestre, aqui está como um exemplo, um clube com 20 associados. Julho de 2020, que é o próximo mês, já começa o horário, então nós temos $35,50 por sócio, já incluso $1, referente à Caixa de Conselho de Legislação. Então, você vai pegar 35,50 vezes 5,32, que é esse 5,32 é o dólar de junho. Tá? Julho provavelmente vai estar um pouquinho mais alto ou mais baixo, vai depender muito da variação cambial. Então, nós temos 5,32 vezes 35,50, o valor de R$ 188,86. Para um clube que tenha 20 associados, nós teremos uma per capita a pagar de R$ 3.777,20. Tá? Como que é feito esse pagamento? Através do site do RI, aí está o endereço eletrônico, rotary.org.br, no link emitir boletos. Você vai estar emitindo o boleto desse valor em reais que você vai estar fazendo o pagamento. Sempre levando em consideração que o número de associados é aquele que está no site do RI, no cadastro do Rotary Internacional, o número de associados do seu clube.
esse número de associados, vezes, nesse caso, nesse exemplo aqui que nós estamos passando, vezes 20, vezes o dólar do mês, vai dar o valor que você vai ter que fazer efetuar o pagamento. No segundo semestre, a mesma conta, aqui está fazendo aqui que seria em fevereiro de 2020, que foi desse ano, R$ 4,21, é um valor hipotético, a gente só colocou para ter um exemplo. A mesma coisa, por associado, 34,50 vezes 5,32, deu 183,54. Em janeiro, pagaria R$ 3.670,80. Então, eu deixei aqui R$ 4,21 para vocês verem que houve uma variação. Olha, de fevereiro para agora junho, R$ 5,32. Então, aumentou o dólar e vai aumentar a per capita. Tá? A forma de cálculo é a mesma. R$ 34,50 vezes o dólar que estiver valendo no mês, vai dar o valor de 183,54, vezes o número de associados, que é 20 associados, 3.670,80. Então, no ano rotário 2020 e 2021, o clube vai custar R$ 7.448. Frisando que esse valor ele pode ter variações para mais ou para menos, depende do valor do dólar. O pagamento, mesma coisa, através do site do RI, acessando o site www.rotary.org.br, no link emitir boletos. Distrital. Tá? Primeiro semestre, para clubes também com 20 associados, o recolhimento da per capita do primeiro semestre até o dia 10 de agosto de 2020. O valor, R$ 100 vezes 20 companheiros, daria R$ 2.000. Forma de recolhimento é um boleto que será gerado pelo distrito, enviado por e-mail ou através de transferência bancária. Lembrando sempre aqueles que fizerem transferência bancária, que envie o comprovante com o nome do clube para a secretária, pode ser, do distrito, para que a gente possa realmente conciliar esse pagamento certinho para fazer a baixa do seu clube, para evitar, de repente, uma cobrança de algo que, de repente, já foi até pago. Os valores da segundo semestre, mesma coisa. Clube com 20 associados, recolhimento da per capita do segundo semestre até o dia 10 de fevereiro de 2021. O valor é R$ 100 vezes 20, que dá R$ 2.000. Então, o clube vai ter uma despesas com uma per capita distrital do ano 2020-2021 de R$ 4.000. A forma, então, é a mesma que vai ser gerado via boleto ou através de transferências bancárias. Revista. Alguns treinamentos, pessoas questionaram, mas é possível a gente fazer o cancelamento da revista? Gente, não é possível fazer o cancelamento, tá? A revista é uma obrigação, então a gente tem que cumprir com ela. A revista Rotary Brasil, para um clube que tem 20 associados. O boleto será enviado diretamente para o presidente e tesoureiro do clube. Então, cada revista custa R$ 8,00 e o companheiro recebe uma revista por mês. 8 vezes 20, R$ 160. Ela é bimestral, 2 vezes R$ 2,00 vezes 160 dá R$ 320. Valor da revista do ano rotário 2020-21, R$ 6,00 vezes 320, R$ 1.920. Tá? Esse é o custo que vai ter da revista Rotary Brasil. Essa aqui é uma agenda que os senhores teriam, que é interessante ter, que seria os vencimentos das obrigações junto do Rotary, junto ao distrito e junto ao Rotary Internacional. Então, primeiro boleto dia 10 de agosto, referente aos meses 7 e 8 de 2020, segundo boleto, terceiro, e assim sucessivamente, as obrigações da revista Brasil Rotário. Essa revista vai estar sendo, esses boletos vai estar sendo disponibilizado para o presidente, que ele vai estar encaminhando para a tesouraria, para que o tesoureiro possa fazer o recolhimento desse boleto através das redes bancárias. Deixa eu voltar. Todos estão acompanhando? Todos estão... Dá para a gente fazer uma pausa? Alguém tem algum questionamento, alguma coisa que queira já acrescentar? Aí eu quero entrar na parte dos demonstrativos que a gente montou para que possa fazer um acompanhamento das finanças, dos lançamentos, dos orçamentos do seu clube. Quem tem algum questionamento? Quer fazer alguma pergunta? Companheiro, a tela que a gente estava visualizando, ela sumiu. Essa daqui, né? Agora... Assim, eu só...
Obrigada. Para ver se vocês têm algum questionamento, que a gente pudesse estar esclarecendo alguns pontos, que daí eu quero entrar na parte dos controles mesmos, tanto uma planilha que nós desenvolvemos via Excel, e como também esse material que foi disponibilizado aqui pelo Rotary. Alguém tem algum questionamento ou podemos dar sequência? Então, vamos lá. Olha, esse aqui é um exemplo. Essa planilha aqui, esse exemplo aqui, eu tenho ela numa planilha que depois eu vou estar demonstrando para os senhores, e caso queira, a gente possa enviar por e-mail para que vocês possam ter acesso a elas. Esse aqui é um livro caixa, onde você vai estar lançando aqui todos mensal, ó, ele começa em julho, vai terminar em junho, valor acumulado, previsto e saldo. Ele tem, então você vai fazer um recebimento das mensalidades, você vai colocar os valores aqui, recebi em junho R$1.000, então vai colocar em julho. Se teve aluguel de eventos, se teve alguma doação, outras receitas que o clube possa ter tido, ações com a governadoria, saldo bancário, mensalidades, e ele vai dar o valor total de quanto que você arrecadou de cada mês. Ele vai acumular esse valor todo ele, e aqui ele vai ter uma previsão que você estaria fazendo agora. E ele, à medida que você for executando, ele vai dar aqui um saldo de quanto que você executou. Por exemplo, eu fiz uma previsão que eu ia receber de mensalidade 10 mil. Recebi no primeiro mês 1.000. Ele vai dar um saldo aqui que você tem 9 mil daquilo que você fez de previsão. A mesma coisa ele faz aqui para a questão das despesas, tá? As despesas com a governadoria, as despesas com o Rotary Internacional, revista rotária, energia, água, se tiver alguma reforma, alguma manutenção da sede, repasse para a Fundação Rotária, então todas as despesas que são provenientes para a manutenção do seu clube. Então, nós temos a mesma forma. Os valores, ele vai somar todas essas colunas, vai dar aqui o que foi realizado e aquilo que está sendo disponível para vocês. Eu fiz uma previsão de gastar R$200, gastei apenas 50, então eu tenho ainda um saldo de 150. E, de repente, posso estruturar para fazer um remanejamento para uma outra despesa ou para algum outro investimento que o seu clube possa precisar. Orçamento do Rotary 2020-21 para 20 associados. É um outro modelo que ele seria mais simplificado, com as receitas e despesas. Quanto que eu pretendo arrecadar nesse ano rotário, de mensalidade, se o clube tem alguma receita de aluguel, de doação, e quanto que a gente vai estar gastando. Por que é isso interessante? Para a gente ter uma ideia se a mensalidade que os nossos companheiros estão pagando está sendo compatível para as despesas que o clube tem. E, de repente, a mensalidade ela não está cobrindo as despesas que o clube precisa para se manter. Né? Então, esse orçamento ele é interessante para ter essa ideia. Às vezes, pode ser o contrário. Olha, nós estamos com uma mensalidade alta, não precisaria, vamos fazer uma redução, porque nós tivemos uma redução de despesa. Então, esse orçamento é muito interessante providenciar ele em virtude disso, para saber a real situação do seu clube. Às vezes a mensalidade está alta, às vezes a mensalidade está baixa demais, que ela precisaria ser reajustada para fazer jus ao pagamento de todas essas despesas mensais. Controle de recebimento de mensalidades, né? Esse controle seria aqui o nome dos associados do seu clube, tá? Aqui nós temos numerado até 20. Os valores que você está recebendo, aí você pode adotar aqui de colocar o valor ou de usar o marca-texto e pintando cada quadradinho desses valores que ele quitou, tá? Tanto desse que começou de julho a dezembro, vai dar um valor, e de janeiro a junho, apurando outro valor. Esse controle você pode adotar da forma que você achar mais interessante, né? Essa é uma planilha que eles estão disponibilizando, que facilita bastante o controle, onde você vai lançando mês a mês os valores da mensalidade. A gente adota normalmente, colocar o valor, a planilha vai estar somando aqui, e à medida que o companheiro for pagando, é só ir deletando os valores dentro de cada células dessas, que ele vai estar apurando o valor. Você pode ter isso num computador, se você utilizar a empréstimo, só você imprimir, vai para a reunião, onde já tem os valores atualizados que cada companheiro teria que pagar das suas mensalidades.
Esse material aqui, ele é um material que foi disponibilizado através em slides. A gente pegou desse material disponibilizado em slides, a gente fez uma planilha via Excel, que já estaria pronto, simplesmente só alimentar aqui com o nome do seu clube, né? E teria todas aquelas planilhas que eu demonstrei lá em PowerPoint, eles têm aqui já pronta em Excel. Tá? O controle bancário, onde o controle bancário seria todas as operações que vocês fizerem. Por exemplo, hoje é dia 6 de junho de 2020. Vamos tratar que eu fiz um depósito em conta corrente. Esse 1.000 aqui, que esse saldo inicial, você assumiu a partir de 1º de julho, você é o tesoureiro do distrito, então, lá, vamos supor que lá na conta corrente tinha R$500. Inicial, que você vai iniciar as suas atividades. Depois, esse controle bancário, ele dia 6, fiz um depósito, é crédito, ele vai somando. Dia 6 mesmo, não posso citar uma data qualquer, eu emiti um cheque 001. Eu paguei o que com esse cheque? Eu paguei a per capita. Eu paguei quanto? R$1.000 de per capita. Você vai me dar o saldo que eu tenho disponível em conta corrente. E assim você vai estar fazendo, dentro aqui do controle bancário, toda a operação, tudo aquilo que entrar de recurso. Por isso que eu falei na minha fala anterior, eu sempre aconselho, todo recurso vai para a conta corrente. É uma forma de controle mais simplificada. Você vai ter o extrato bancário, que você vai ver tudo que entrou no meu clube nesse mês de julho, está aqui dentro do banco, todas as entradas, todos os recursos estão todos aqui, fica mais fácil para me controlar, tá? E assim você vai seguindo. Teve lá uma tarifa bancária, você vai lançar aqui também, uma tarifa bancária, que está lá no seu extrato. Uma tarifa bancária de R$38. Então, você vai fazer todos os lançamentos que tiver da conta corrente, você vai estar lançando aqui. Quando chegar no final do mês, você pegar um extrato do banco e conciliar. Você verificar se todos os lançamentos que você fez entrou no banco. Por que tem que ser feita a conciliação? Porque às vezes você emitiu um cheque para pagamento de alguma despesa e esse cheque não entrou na conta. E aí lá no banco você olha, eu tenho um saldo lá no banco de R$1.500, sendo que, na verdade, um cheque de 1.000 que você emitiu por qualquer outro contratempo e não foi compensado ainda. Então, sempre tem que seguir qual que é o saldo que está aqui no seu controle bancário, porque ele tem que refletir a sua realidade no momento. O banco vai ser para você fazer uma conciliação. Você verificar se entrou esses cheques, foi compensado, não foi. Exemplo aqui, esse depósito que eu fiz, foi todo ele compensado, foi cheque, tudo compensou, está liberado, não teve nenhum transtorno de algum recebimento. Então, esse é o controle bancário. Deixa eu abrir novamente aqui. Livro caixa. O livro caixa também, da mesma forma, para aqueles que de repente tiveram que não usa conta bancária, o mesmo procedimento, tá? O saldo inicial que você vai estar recebendo desse caixa, o outro tesoureiro vai estar te passando, é R$1.000. Mesmo fato. Dia 6/6, eu fiz o recebimento de mensalidades. Recebi quanto? Recebi R$500. Fiz um pagamento aleatório, no 1º de julho de 2020, eu fiz um pagamento de aluguel. Vai ser uma saída. Eu paguei quanto de aluguel? Paguei R$550. O saldo de caixa também, ele vai estar diminuindo. Fiz um pagamento, uma fatura de energia elétrica. Você pagou de energia? Paguei R$150. Então, você vai ter sempre o saldo. Tem que fazer também a conciliação desse saldo. Se eu tenho R$800 e eu trabalho com um livro caixa, eu preciso ter esse valor representado por cheques ou dinheiro. Tá? Teria que fazer essa conciliação. As mensalidades, controle das mensalidades. Igual o modelo que a gente disponibilizou, estava fazendo em PowerPoint, porém aqui em Excel.
Tá? Então, já começa o ano rotário já devendo uma per capita. O dólar está aqui, R$ 5,32 que está valendo para esse mês. Quanto vai dar para cada companheiro? A mensalidade aqui de julho, você vai estar com cada clube, tem a sua mensalidade, que você vai estar, vamos por que seja aqui, R$ 100. A mensalidade do RI, do distrito, me desculpa, aqui a mensalidade per capita do RI, aqui a mensalidade do seu clube, aqui já faz de forma automática já per capita do distrito, e aqui em agosto a sua mensalidade, se for R$ 100, e assim segue R$ 100. Então, o que acontece? À medida que você for recebendo, você tem a opção de ir deletando, né, essas informações, ou utilizando qualquer outra forma, pintando, fica livre a forma como queira fazer ou deixando os valores, ou deletando os valores. Ele aqui vai dar o valor que cada companheiro estaria devendo. Vamos tratar que tem algum problema de recebimento, um companheiro que está devendo uma mensalidade, e ele vem o período que ele teria que estar pagando. Vamos lançar todos, só para ter uma ideia. R$ 100 de mensalidade. Quanto esse companheiro vai ter que fazer de pagamentos no decorrer do ano rotário? R$ 1.877,72. Então, à medida que vocês forem fazendo o recebimento, você pode ir deletando. Olha, recebi a per capita, recebi até junho. Quanto que ele está devendo? O saldo dele? Ó, 1.488. Então, ele teria ainda que desembolsar, vai desembolsar no decorrer do ano rotário, R$ 1.488. Lembrando sempre que esses valores aqui do RI tem a variação de câmbio, então ele pode ser um valor a maior ou às vezes pode ser um valor a menor, tá? Tanto vale para os 2 semestres, tá bom? Outra forma de controle que nós temos, orçamento mensal. Esse orçamento mensal, a gente elaborou no seguinte, vocês podem estar apresentando nas vossas reuniões o que vocês gastaram de cada mês, né? Com os lançamentos que você fez aqui no controle bancário, você pode exportar eles aqui para o orçamento mensal. Então, vamos tratar que no mês de julho teve um recebimento de R$ 1.000, né, de mensalidades. Se tiver outros eventos, outras formas de recebimento, você vai dar, livre aqui a planilha para você fazer, acrescentar qualquer receita que você tiver. Como teve alguma despesa de cartório, vamos supor que você gastou R$ 70 de cartório, pagou a per capita do Rotary Internacional R$ 1.000, um pouco de valor mais baixo, né, R$ 400, enfim, as despesas que você teve. É livre aqui também de você alterar o que você quiser, tá? Eu quero colocar alguma outra despesa que o clube tem, pode ser acrescentado, não há problema nenhum, é livre, tá? Teve uma material elétrico, compramos lá, será umas lâmpadas, gastei R$ 25, ele vai dar aqui no final um demonstrativozinho de gastos. Quanto que você gastou, né? Quanto que foi os rendimentos, quantos que foi os gastos, saldo do mês, saldo acumulado. Se tiver saldo anterior que você está recebendo da gestão anterior, você vai colocar aqui. Esse saldo anterior é o que tem disponível. Se é via caixa, se é só banco, o saldo do banco. Se for caixa e banco, a soma dos dois, você vai colocar aqui. Vamos supor que tem recebido o clube com R$ 1.000. Então, o seu saldo atual é de 1.505. E aí, dentro alimentando essa planilha com esses dados, a gente criou aqui algumas planilhas, alguns gráficos. Nós temos aqui o recebimento, um gráfico para recebimento de despesa a longo prazo. Nós temos aqui um gráfico também para onde foi os gastos, no que foi gasto, tá? Qual foi as despesas, o que representa cada despesa dentro do recebimento. Aqui nós temos dentro de cada um desses grupos, de Rotary Internacional, ele divide aqui o que é cada despesa, qual o percentual de cada despesa dentro desse grupo do Rotary Internacional.
que te custa per capita? Então, ele vai fazer em forma de gráfico. É mais para ilustrar, vocês encaminhar para os companheiros, encaminhar nas reuniões, uma forma de controle do seu clube, que possa melhorar essa gestão financeira, né? Então, ó, nesse exemplo que a gente colocou, o que a gente gastou do arrecadado, ó, Rotary Internacional, 81%, foi o que eu lancei lá, a maior despesa. Então, dentro de cada clube, ele vai ter os valores diferenciados que você vai estar alimentando essa planilha, e você vai ter essa forma ilustrativa, com os gráficos que possam te ajudar. E assim também para ilustrar também as reuniões, para apresentar para os seus companheiros, olha, o que nós estamos, o dinheiro de vocês está sendo aplicado desta forma, ou via gráficos, obviamente a pessoa olhar um monte de números não acha muito interessante, mas às vezes quer ver algum gráfico, ele faz essas formas de gráfico. Esse daqui, que é o que eu tinha falado lá na explanação, que é um orçamento. Esse orçamento, ele é muito interessante fazer para vocês que estão iniciando a gestão. E ele vai nortear o que vai ser arrecadado e o que vai ser gasto no ano rotário que vocês vão estar assumindo a partir de 1º de julho. Da mesma forma, é uma planilha no Excel, onde está em branco é para ser alimentado com os dados, ele é livre para você fazer qualquer alteração aqui nas descrições, vai fazer todo esse cálculo automaticamente. Aqui você pode, no decorrer, você fez o orçamento, no decorrer aqui do realizado, você vai colocando. 15 mil que eu tenho orçado de receber de mensalidade durante todo o ano rotário. Vamos tratar que passou 3 meses, eu recebi 3 mil. Realizei 20% daquilo que eu tinha planejado, então falta realizar ainda 12 mil. Mesma coisa para as despesas, tá? As despesas, idem. Eu tenho aqui as despesas, que também é livre, tá? Vocês podem fazer qualquer alteração ou acrescentar qualquer despesa, fazer um orçamento daquilo que vocês vão gastar no ano rotário, e à medida que vocês vão realizando essa despesa, a própria planilha vai dando aqui o que falta realizar. Isso aqui é muito interessante, volto a frisar na questão de verificar a receita do clube, se está a mensalidade sendo interessante, se está muito alto, se está muito baixo. É uma forma de apresentar também para os companheiros, ver, olha, nós temos uma despesa aqui que precisa ser honrada. Se tiver alguém inadimplente também, olha, e aí, precisamos adequar esses recebimentos para que a gente possa cumprir com essas obrigações que o clube tem. Então, essas planilhas, gente, a gente pode estar disponibilizando elas para aqueles que tenham interesse, que vai ajudar muito a questão da administração do clube. Deixa eu só voltar aqui. Opa! Estou. Agora sim. Então, essas planilhas, elas podem auxiliar bastante essa questão da gestão. Volto a frisar, no último treinamento, tinha um outro companheiro, se me falha a memória, de Juína, que eles já estavam utilizando um sistema, que desenvolveram um sistema de informática. Maravilha, ótimo. Né, que passaria de tesoureiro para tesoureiro, e manteria uma sequência de controle para o clube. É ótimo, tá? Sempre tem que haver essa comunicação entre um tesoureiro que está terminando a gestão agora em 30 de junho, e o tesoureiro que está iniciando a gestão a partir de 1º de julho. Como a gente pode ver os dados, precisa vir, que às vezes você não teria acesso a todas essas informações para você montar um orçamento. Então, se você vem fazendo, você vai entregar seu orçamento para o próximo tesoureiro, e ele vai verificar o que ele gastou mais, ou aquilo que precisa ser melhorado, para que possa melhorar a gestão cada vez melhor do clube. Nosso tempo, já me mandaram aqui, que está bem, já está quase terminando. Se alguém tem algum outro questionamento, alguma coisa que queira pedir, a gente está aqui para esclarecer. Eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail, que de repente vai facilitar mais a... Caso vocês queiram ter essas planilhas, como eu fiz no último PET, eu encaminho ela pronta para vocês, tá? Trabalho que vocês vão ter aí, colocar o nome do clube, e vocês fazerem as adequações ali na questão da descrição, das despesas, das receitas, dos projetos que vocês têm dentro de cada clube. Os nomes ali, eu coloquei, que a gente utiliza mais aqui no nosso, mas é livre, vocês podem fazer toda e qualquer alteração
para que vocês possam utilizar. Tá? Então, aqueles que precisarem de alguma outra informação, vai surgir algumas dúvidas, principalmente quando tiver utilizando, fazer os pagamentos, para emitir as taxas, para fazer os pagamentos, como se calcula, a gente vai estar sempre à disposição, tá? Tanto a secretaria do distrito vai estar sempre disponível para esclarecer, para tirar algumas dúvidas que eventualmente possam existir, e porventura, aqueles que de repente não conseguir pagar os boletos das per capita, que fazer alguma transferência bancária, eu peço que sempre encaminhe, ou via WhatsApp, ou via e-mail, os comprovantes, porque é seu clube que está pagando, ou na hora de fazer o pagamento, identificar o nome do seu clube para facilitar que a gente possa fazer a baixa aqui e não ficar fazendo, de repente, uma cobrança desnecessária, tá bom? Eu acredito que a minha parte, não sei se foi um pouco rápido, não, é uma ferramenta diferente que a gente está utilizando, que a gente comete algumas falhazinhas, mas eu quero avisar também que toda essa explanação que a gente fez, esse treinamento, ele está sendo gravado, ele vai estar sendo disponível através do Google Drive, que alguém depois queira baixar ele, a própria secretaria vai estar disponibilizando a forma que vocês vão estar precisando, né? E eu precisaria também que vocês colaborem, eu preciso que vocês façam, só um pouquinho, deixa eu pegar aqui o link, faça a avaliação desse treinamento, tanto da parte do protocolo, quanto da parte dessa questão da tesouraria. Deixa eu pegar aqui o link, vou colocar o link aqui no chat, que daí ele vai direcionar vocês para o Google Formulário, onde vocês vão estar preenchendo com as informações. Deixa só eu pegar aqui pelo PET. Aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colar ele aqui. Acesse, então, ali o formulário e gostaríamos que você respondesse para a gente, para ver quais são as sugestões, já que esse está sendo um PETS pioneiro, né? O primeiro PETS são totalmente online do nosso distrito, 4.440, então, às vezes tem muita coisa que a gente vai poder estar melhorando, né? Eu acredito que essa pandemia vai estar trazendo umas novidades, uma é esta, né, que nós estamos fazendo um PETS totalmente online, nossas reuniões do nosso clube também, nós estamos fazendo ele totalmente online, e eu acredito que muita coisa vai ficar, né? Mesmo voltando às nossas reuniões normalmente, mas essa questão de fazer as coisas online, eu acho que vai mudar muito a nossa forma de fazer e de facilitar, né? Que você está conversando com pessoas ao mesmo tempo, em várias partes do nosso Mato Grosso, trocando informações e enviando os dados, vendo o que precisa, o que pode ser melhorado. Então, a minha parte seria essa. Acho que depois a gente vai voltar lá para a parte do YouTube, onde vai ter daí o encerramento desse PETS.